Obrigado, Sueli. Então, boa noite, pessoal. Agradeço a presença de vocês na live. Nós vamos iniciar, então, com uma prece. Então, nesse instante, vamos relaxando, fechando os nossos olhos. Vamos procurar nos envolver com esse ambiente do qual o plano espiritual vai nos proporcionar nessa noite. Como disse na preleção, é um evangelho no lar, deixa de ser. Nós estamos amparados pela espiritualidade, pelos amigos aqui presentes. Nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade desse evangelho, e que todos nós possamos, nessa noite, através desse aprendizado, desse evangelho trazido para nós por Jesus, há mais de 2000 anos, nós possamos ter a compreensão necessária para colocar esse aprendizado em nossa existência presente, e mais do que isso, que todos nós, através dessas lições, possamos dar um passo mais na nossa evolução moral e espiritual, e assim atingir os mundos felizes prometidos por Jesus, quando esteve encarnado aqui na Terra há mais de 2000 anos. E assim, humildemente, nós pedimos licença para iniciarmos a reunião e o Evangelho da noite. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. No Evangelho dessa noite, Espiritismo, nós vamos falar sobre o capítulo 7, o item é 7, fala sobre o dever. Né? É uma mensagem de Lázaro, Paris, 1863. O Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não tem conhecimento, né, ele foi trazido para nós, através de Allan Kardec, codificador da doutrina dos Espíritos, e ele traz toda a parte moral do Evangelho de Jesus, ok? E todo capítulo, no final, tem uma instrução dos Espíritos, né? Nas reuniões que Kardec, né, depois vinham algumas instruções dos Espíritos, e ele transcreveu a parte mais importante, né, que ele achou, para o Evangelho do Espiritismo. Só para salientar, o Allan Kardec ele não tinha psicografia, tá ok? Às vezes pessoas que pensam que ele fazia psicografia, ele não fazia psicografia. Nas reuniões, existem médiuns psicólogos, tá ok? E algumas outras que eram feitas em outros locais, ele tabulava as mensagens que recebia, ok? Então, a lição da noite, o dever, lá em Paris, 1863. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, e depois para com os outros. O dever é a lei da vida e encontramos-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, e não do que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, e adverte e o sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. É interessante esse texto aqui, porque ele está num capítulo, né, que fala da perfeição, de seres perfeitos. E ele já começa chamando a atenção dos deveres que nós temos, né? Ele fala do dever de trabalho, da parte material, mas ele só dá uma pincelada. Você, olha, eu não vou falar, não vou se atentar muito a essa parte material. Nós temos a parte material, né, que são os nossos deveres como profissionais, não é? Os nossos deveres como pai de família, como mãe de família, não é? Então, todos esses deveres que competem no nosso dia a dia, nós fazemos, né, dentro do quê? De uma norma colocada pela própria sociedade. Então, nossa sociedade, né, dentro dos legisladores que colocaram as leis e nós seguimos, inseridos na sociedade, né, os nossos deveres dentro de quê? De situações que competem a nós infringir as leis dos homens, ok? Essa é a parte que ele inicia essa mensagem.
Mas ele não quer se atentar a isso. Ele vai falar da parte moral. Da parte moral. Ele vai chamar a atenção da parte moral. E ele já fala desse aguilhão, para quem não conhece aguilhão, né, é uma ponta de aço que usa-se para matar o boi, ou a vaca. Né? Então ele já fala do aguilhão. O aguilhão da consciência que faz com que nós, né, tenhamos o quê? O nosso direcionamento para o bem ou para o mal, ou seja, dentro das leis de Deus ou infringindo a lei de Deus. E isso compete o quê? A consciência de cada um. A consciência de cada um. Então, veja, o conhecimento, né, que nós vamos adquirindo da lei de Deus faz com que nós, através das nossas ações e atitudes, ou pendemos para o lado do bem, ou pendemos para um lado que infringimos a lei. Mas onde está escrito, né, essa lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? Aí a gente vai para o livro dos Espíritos e na pergunta 621 do livro 3º, né, o capítulo 1, que fala da lei divina ou natural, esse é o livro dos Espíritos, né, vai dizer o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? Pergunta Kardec a espiritualidade. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência do homem. Essa é a resposta, na consciência do homem. Ou seja, todos nós temos na nossa consciência, desde que a gente vai evoluindo, porque nós somos semelhante a Deus. Aí a gente vai para Gênesis e vai ver. O homem foi criado à semelhança de Deus, mas não na parte material, e sim na parte espiritual. Nós somos espíritos. Nós esquecemos que somos espíritos encarnados e estamos atravessando uma jornada, adquirindo experiência para seguir adiante. Então, como a nossa consciência está gravada a lei de Deus, né, nós vamos trabalhando isso. E a pergunta 621A é interessante, porque ele fala assim: se está escrita a lei de Deus na nossa consciência, né, por que Deus manda, tem a necessidade de mandar espíritos, em outras palavras, assim dizendo, né, para que o homem faça lembrar o Deus? A resposta: ele, o homem, tinha esquecido e desprezado a lei de Deus. Ou seja, nós esquecemos e desprezamos a lei de Deus. Então, a necessidade de espíritos, né, como nós tivemos espíritos missionários, Moisés, Jesus, Gandhi, né, e tantos outros, né, fizeram com que nós lembrássemos desse dever nosso perante Deus. Então, conforme nós vamos ganhando consciência disso, dessas leis de Deus, algo vai fazendo com que haja um incômodo em nós. Nós saímos da área de conforto. Nós estamos na área de conforto. Aí a gente vai para o centro espírita, por exemplo, nós vamos dizer, e fala-se reforma e transformação íntima. Mostra-se o quê? Uma mensagem de Jesus diferente de outras religiões. O escopo é o mesmo, a parte moral. Porém, no Espiritismo, mostra-se algo a mais, ou seja, uma visão macro, uma visão mais ampla, porque a nossa vida não é limitada somente numa encarnação. São várias encarnações. Ou seja, nós estamos vivenciando várias experiências até chegar hoje, nesse modelo em que nós temos. Nós somos hoje, fruto do nosso passado. E hoje nós estamos o quê? Plantando o nosso futuro. Então, quando a gente começa a conhecer isso, né, uma forma vai mexendo conosco e nós sentimos o quê? A necessidade de transformação. Por quê? Nós estamos evoluindo, um passo na nossa evolução. Ora, eu estou trabalhando a minha evolução. Eu estou trabalhando o jeito de que eu possa ser um mundo melhor amanhã, ou seja, uma pessoa melhor amanhã. E no contexto em que nós estamos inseridos dentro do universo, quanto mais conhecimento nós temos, né, e mais a gente procura a mudança, a transformação, mais conectado a Deus nós ficamos. Mais conectado a Deus. Então, essa cobrança não é de Deus, é da nossa própria consciência.
Então, nós temos o livre-arbítrio, faz com que nós possamos ir para um lado ou para o outro. Porém, a responsabilidade é totalmente nossa. E dentro dessa responsabilidade adquirida, né, dessas experiências que nós estamos vivendo, o que acontece conosco? Né? A gente começa a ter uma introspecção, ou seja, algo de dentro que vai nos incomodando. A necessidade da transformação. E é aí que está a grande sacada. Ou seja, o negócio em que Deus faz conosco. Ora, você ou nós somos o quê? O ser pensante do universo. Nós somos o ser pensante do universo. Livre-arbítrio, nossa consciência, né? O quê? A pensar nas coisas. Então, algumas atitudes que nós tomávamos que prejudicavam o nosso próximo, não que hoje nós não fazemos isso ainda, continuamos fazendo dentro do ponto em que nós nos encontramos. Porém, algumas atitudes que nós fazíamos algum tempo atrás, hoje começa o quê? A nos incomodar. Ou seja, quando eu brigava ou discutia com o meu próximo, algum tempo atrás, eu achava normal. Eu achava normal. Por exemplo, eu estava dirigindo meu carro no trânsito e alguém me fechava. Eu xingava esse outro motorista. De repente xingava ele. Ah, não sei o que e tal. E meu dia passava normal. Se isso acontecia às 8 horas da manhã, por exemplo, na hora que eu iria trabalhar, até 8h15, 8h30, já esqueci. Era um ato normal. Estava dentro do quê? Da minha consciência. Achava normal isso. Porém, dentro das leis divinas, de amar ao próximo, que todos nós somos irmãos perante Deus, hoje, essa lei começou a aflorar na minha consciência, como diz a pergunta 620, onde está? Comecei a aflorar através do meu conhecimento, eu já não tomo mais esse ato. Ou seja, eu não pratico esse ato quando eu levo a fechada de um outro motorista. Posso até pensar alguma, mas eu começo a me policiar. É Deus que está apontando? Não, é a minha consciência. Então, nesses atos diários que nós temos, noturnos também, dioturnos, né, como a gente fala, a gente começa a se policiar. Então, o que acontece conosco? Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade, mais dever. Quanto mais eu estou praticando as leis de Deus, mais eu vou me modificando e transformando. E eu, um ser, ou nós, um ser integrantes do universo, sabemos que hoje, mais do que nunca, estamos todos interligados. A comunicação que existe, né, por exemplo, da internet, faz com que nós nos conectemos mais rápido do que há um tempo atrás. De repente, acontece alguma coisa no Japão e a gente fala assim, não tem nada a ver com isso, mas interfere em nossa vida hoje. Nós não tínhamos nada a ver com isso, hoje nós temos. Né? Então, nós percebemos que essa evolução toda que se faz, né, existe todo um porquê e um sincronismo que nos une e nos liga. O mundo não está perdido, existe uma ordem. Existe uma ordem. Deus cria essa ordem. Então, conforme os livros espíritas falam, né, principalmente Manuel, do átomo ao arcanjo, em toda essa evolução, existe todo um porquê. Todo um porquê. E todo um sistema que funciona. Todo um sistema interligado. E quanto mais nós se influenciamos, mais se dedicamos ao bem do próximo, ao nosso bem, alguma coisa começa a mexer em nós. Nós estamos nos tornando o quê? Seres espiritualizados, perdão. Espiritualizados. Isso é evolução. Ah, mas é difícil? Não é difícil. É trabalhoso. Porque, de repente, a gente fala assim, puxa vida, é difícil, eu não consigo. Não, não é difícil, é trabalhoso. Ou seja, imaginemos nós, desde várias encarnações, sempre nos mesmos erros, sempre com as mesmas atitudes, mudar de uma hora para o outro.
mudar, assim, fazer uma mudança radical, isso vai incomodar a nós mesmos. Então, por isso que a natureza não dá salto, as coisas vão gradativamente modificando, gradativamente vão mudando. Agora, é a consciência de cada um no seu ponto de consciência, porque, de repente, essa lei que está inseridos em todos nós, cada um tem uma compreensão dela, cada um tem o seu ponto de compreendê-la. Porém, todos nós iremos chegar a essa evolução. É interessante que próprio Jesus ele fala para a mensagem para nós: nenhuma ovelha ficará desgarrada. Ele tem um compromisso, Jesus tem um compromisso, né? Coordenador do planeta Terra, levar todo o seu rebanho, somos nós, à evolução. Então, quando ele se propõe a reencarnar aqui na Terra, não reencarnou, ele encarnou. Somente uma encarnação. Faz esse compromisso com Deus, ele fala, eu e o Pai somos um só, ele já está linkado a Deus. Ele já está numa esfera crística muito alta. E ele tem a preocupação conosco. Então ele vem com a missão de nos orientar, ou seja, despertar essa lei que está na nossa consciência. E veja, são 2000 anos passados. E a gente está trabalhando isso. Trabalhando. Jesus continua a sua evolução lá em cima. Mas ele tem a responsabilidade e a preocupação conosco. E nós também vamos ter a preocupação e a responsabilidade com aqueles que convivem conosco. Com aqueles que estão no nosso dia a dia, ao nosso lado. Cada um dentro do quê? Do seu grau evolutivo. Todos nós estamos juntos, mas cada um no seu tempo. Por isso que a lição de Jesus, né, do seu evangelho, é tão presente, tão dia a dia, né, que hoje nós começamos a compreender a sua mensagem, depois, através do quê? Do Espiritismo. A nossa mente, que aclara o nosso universo, nós não somos somente esse tempo, nós somos muito mais. Então, algumas coisas que nós estamos atravessando hoje, de problemas, dificuldades, se nós elevarmos a nossa visão para uma visão mais macro, mais ampla, lá para frente, percebemos que tudo que está acontecendo hoje, fruto do passado, né? Mas está apontando um futuro melhor para todos nós. Dentro do quê? De uma lei do universo que não para nunca, que é evolutiva, ou seja, sempre adiante. E nós estamos nos enquadrando dentro dessa lei. Ótimo. Que coisa linda, maravilhosa, porque a gente está tendo a oportunidade. A melhor encarnação para nós é a presente. A passado, que passou, nós não vamos conseguir mudar. Agora, a lição, quando chama atenção, nosso, ele vem fazer com que nós olhemos para dentro, onde eu tenho que modificar a minha ação. O que está me prejudicando? Não é uma maneira de a gente esconder isso, mas sim estudar os nossos vícios e defeitos e colocar eles para fora, né, para que nós possamos o quê? Combatê-los. Combatê-los. E se não combater nessa encarnação, teremos outras. Porém, o passo inicial já foi dado. Esse passo vem de acordo, ou seja, em acordo com o quê? Com esse movimento nosso de conhecimento de lei. Como eu disse no início, algo está mexendo conosco. Algo está deixando entrar aquele burburinho em nosso coração, na nossa mente, fala, eu preciso mudar. Eu tenho que mudar. E a gente vai mudando. Sem muita cobrança. O equilíbrio, né, dentro dos preceitos divinos. E o Espiritismo vem assim. É interessante, nós temos esse comprometimento com Deus, com o universo e com o próximo. É o comprometimento que nós estamos assumindo. É o comprometimento que nós temos com Deus, com o próximo, conosco, né?
porque qualquer ação, como eu disse já anteriormente, que nós fazemos, repercute lá adiante. Então, através desse conhecimento, né, conhece a verdade vos libertará, é uma liberdade que está tendo para nós, para conseguirmos atingir dessa maneira o mundo melhor de Jesus, na espiritualidade, sim, mas também no mundo aqui, né? Então, tudo é um trabalho. O Espiritismo, ele não cobra nada de ninguém, né? Porém, através do conhecimento que nós vamos adquirindo, nós mesmos vamos nos cobrando. Mas sempre com equilíbrio, com paz, com tranquilidade e com a ajuda da espiritualidade, sempre confiando e fé. O próprio Jesus fala: tenha fé, grão de mostarda, que muda a montanha de um lado para o outro. Então, essa mudança que nós vamos ter, essa montanha, ultrapassar essa montanha, compete nós, através de trabalho e muita fé. Que Deus nos ajude.